Porque a reforma tributária é, ou pelo menos deveria ser, tratado como uma necessidade emergencial no cenário empresarial que vivemos aqui no Brasil. Você quer entender um pouco de como isso pode impactar e qual é a necessidade que a gente já vem tendo no cenário empresarial brasileiro de uma reforma tributária que impacte toda essa cadeia de produção? Fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que pelo menos uma ideia você vai entender do cenário que a gente já vive no Brasil e o que a gente precisa melhorar de fato daqui para frente. Antes de mais nada, para você que não me conhece ainda, meu nome é Eduardo, eu sou contador e tenho uma empresa de contabilidade focada na área de micro e pequenas empresas. Se você não me conhece ainda, já pode seguir aqui embaixo se esse conteúdo te agregar de alguma forma. Tem minhas redes sociais aqui também, o TikTok e o Instagram, que eu vou deixar na descrição. Tá? Eu estou sempre trazendo conteúdos relacionados à contabilidade e o quanto isso favorece o cenário do empreendedorismo no geral. Quando nós falamos sobre reforma tributária, eu acho que primeiro de tudo a gente precisa entender onde a gente está tributariamente, as empresas no Brasil, no geral e tal, e onde a gente precisa melhorar, tá? Para justamente a gente poder chegar nesse ponto aqui, entendeu? Eu acho que cenário perfeito a gente não está falando, até porque existem relações humanas e comerciais aqui que com o tempo elas precisam ser educadas também. Tá? Para quem já me segue aqui no YouTube e também no TikTok, no Instagram, eu sempre falo sobre como o cenário brasileiro ele é extremamente amador, entendeu? Ele é extremamente amador. Então, de todas as frentes, a gente pode tentar olhar vários culpados ali, mas de fato, quem utiliza desse cenário precisa entender que ele é extremamente caótico. O tanto, além dele prejudicar o cenário empresarial, quem paga a conta é o consumidor final. Então a gente precisa poder entender que o imposto sobre consumo, toda essa cadeia de produção, ela vai prejudicar o consumidor final. E quando eu falo essa questão que prejudica o consumidor final, é porque prejudica mesmo, entendeu? Prejudica mesmo. Até porque as empresas ali, que na hora que elas vão vender o serviço delas ou o produto delas, elas têm que repassar o custo todo da operação ali para o consumidor, entendeu? Então acaba que, tipo assim, se ela não conseguir colocar um valor agregado ali, ela não consegue nem ver lucro. Então, querendo ou não, o consumidor final acaba sendo mais prejudicado nessa relação aí. E eu vou mais além um pouco aqui. O cenário tributário no Brasil, eu pelo menos vejo com uns 40 anos, tá? Uns 40 anos de atraso que nós temos aqui, entendeu? Até porque tiveram vários presidentes, eu acho que começou desde a época do Fernando Henrique Cardoso lá, que ele está tentando poder implementar, entendeu? Cada governo tem suas particularidades ali e tal, mas quando você olha a necessidade, do Brasil já está há muito tempo, tá? Há muito tempo. Você imagina o tanto que isso prejudicou as relações comerciais, onde o consumidor final ele é justamente o mais prejudicado. Você imagina o tanto tempo que esse atraso aí, ele acaba prejudicando toda uma cadeia de produção no país. Entendeu? Vocês conseguem perceber isso? Então, se a gente for aprofundar o assunto, a gente vai falar o porquê que a nossa indústria ela não produz tanto, entendeu? Porque as relações comerciais elas também são amadoras. Porque o consumo no Brasil ele custa tão caro. Sabe, eu acho que tem N temas aqui para a gente poder falar sobre eles e algumas mudanças que podem acontecer, entendeu? Mas aqui, eu acho que não tem como a gente deixar de falar que a nossa reforma tributária já era para ter feito anos atrás, entendeu? Está extremamente atrasada, sabe? Então por isso que quando a gente olha o cenário sendo amador também, a gente consegue perceber que todo um contexto precisa de uma solução. Precisa, é questão urgente de uma solução. E eu tô falando isso porque eu sei que tem vários contadores que não concordam, entendeu? Ah, deixa como que tá, sabe? PIS, COFINS, IPI, tudo junto ali, deixa o ISS, as prefeituras ficar se brigando, se matando, entendeu? Ficar na justiça lá anos, brigando por ISS de uma prefeitura, da outra, entendeu? E agora quando eu falo da profissão contábil, gente, a profissão do contador, ela é muito mais do que imposto, sabe? É muito mais do que imposto. E a gente precisa também atualizar. Então por isso que eu falo que a reforma tributária não é só questão do governo em si não, entendeu? É porque a gente precisa mexer num contexto como um todo. Mas a gente precisa sair de algum lugar, a gente precisa fazer alguma coisa, entendeu? Então a contabilidade, ela também precisa evoluir relacionado a isso. Se você é um contador que só fica realmente imprimindo guia, sabe, mandando, não quer trocar uma ideia, não quer entender sobre negócio e tudo, cara, realmente o seu trabalho ali, ele vai ser muito mais fácil de ser representado, tá? Agora, se você quiser entender mais aprofundado o impacto daquilo, entender que cada empresa tem a sua particularidade e tudo, você vai ter que se atualizar, entendeu? Só que quando você se atualiza, você percebe que o cenário tributário e empresarial no Brasil é amador ainda,
entendeu? Então a gente precisa melhorar. E outra coisa também, que é muito importante a gente poder falar, o comportamento do cenário financeiro que a gente vive no Brasil, né, pela população e tudo, também mudou. Também mudou. Ninguém utiliza mais dinheiro, sabe? Ninguém utiliza mais dinheiro. Hoje, inclusive, se você for pego com uma quantidade muito grande de dinheiro, você pode ser autuado, entendeu? Pode ser fiscalizado, você tem que falar o porquê daquilo ali. Sabe? Hoje as transações, a maioria delas, é feita de forma eletrônica, entendeu? É feita por um aplicativo. O que antes, há 10 anos atrás, a gente precisava de um TED, um DOC, hoje é feito através de um Pix instantâneo. Qualquer hora do dia, qualquer dia, cai no momento. Então todo esse comportamento, galera, ele também mudou, entendeu? Então você percebe isso, que a questão do comportamento financeiro mudou e a reforma e a tributação antiga, ela está aqui embaixo, entendeu? Então você acha que esse gap aqui, ó, ele não prejudica o consumidor final? Ele não prejudica as empresas? Poxa, eu acho que é fato isso, né? Então a gente precisa entender que precisa partir de algum lugar, sabe? A gente precisa partir de algum lugar. Porque senão, ficar só questão, pontuar isso aqui tá errado, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito, pontuar as coisas que estão erradas, entendendo o comportamento das relações ali, financeiras, humanas, entendeu? Que vai impactar na questão da tributação. Eu falo na questão de imobiliária também, sabe? Questão aduaneira, sabe? Tem várias situações que precisam de uma melhora. E a reforma tributária veio para isso. Então eu fico muitas vezes triste, chateado, assim, quando eu vejo pessoas criticando muito aquilo ali, porque eu acho que tem que ter uma crítica, mas não uma crítica de acabar com tudo, entendeu? A gente não tem que partir desse princípio de acabar com tudo, aquilo não funciona, não. A gente precisa melhorar isso. Com o tempo, as relações, a gente vai se organizando também. A gente precisa melhorar, porque do jeito que tá muito atrasado. E tá extremamente prejudicial. As pessoas podem falar, vai, que nem eu vi um candidato lá, falar, porque senão a gente vai esperar mais um ano para fazer. Sabe? É sempre postergando, mas sabe que precisa. Entendeu? Sabe que precisa. A nossa relação financeira aqui, que envolve a tributação vem, né, num bolo geral ali, ela precisa de atualização. Então, para encerrar aqui, é justamente esse ponto que eu quero que a galera bate, sabe? Tem coisas que precisa melhorar, a gente vai melhorar. Entendeu? A gente vai caminhar para isso. Sabe? Agora não dá para a gente simplesmente excluir por causa de um erro ou outro toda uma tributação que precisa ser atualizada. Entendeu? Então, se vocês tiverem alguma opinião para poder agregar aí, alguma situação, algum exemplo que vocês tiveram, tanto se você for empresário, se você for contador ou advogado tributarista, coloca nos comentários aqui que eu vou gostar de poder trocar essa ideia também, que eu acho que tem muita coisa que a gente precisa melhorar e ter um entendimento do quão aquilo é importante, sabe? Então, a importância daquilo, melhor dizendo, entendeu? E o tanto que isso vai facilitar também o nosso trabalho no dia a dia ali. Fechou? Então, se você gostou desse conteúdo aqui, mais uma vez, deixa seu like aí embaixo, compartilha com a galera, tá? E se inscreve no canal, beleza? Até a próxima.